Um homem de Curitiba, no Paraná, morreu durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. A jornada é considerada a maior reunião católica internacional e esse ano reuniu 1,5 milhão de pessoas. De acordo com a Arquidiocese de Curitiba, Joel Aparecido Barbosa Júnior, de 32 anos, teve um mal súbito durante uma caminhada. O curitibano chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. Joel fazia parte do Santuário São Francisco de Assis e foi ao evento com colegas da igreja. Em maio, ele recebeu uma menção honrosa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná pelos trabalhos realizados na Igreja Católica. O Ministério das Relações Exteriores disse que presta assistência consular aos familiares do brasileiro e está em contato com as autoridades locais para apurar as circunstâncias do falecimento. Nesta segunda-feira, o ex-vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, e seu irmão Jorge Tavares foram mortos a tiros em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. O político foi atingido na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Ele tinha 53 anos e estava como suplente na Câmara Municipal do Rio, pois não conseguiu votos suficientes na última eleição. O ex-vereador foi investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias e chegou a ser ouvido como testemunha nas investigações do assassinato de Marielle Franco. Durante a CPI, ele foi mencionado como possível chefe de uma milícia em Guadalupe, sua área de influência política, mas sempre negou qualquer envolvimento. Nesta terça-feira, o governo federal formalizou a nomeação do economista Márcio Postman para exercer o cargo de presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A decisão está no Diário Oficial da União em portaria assinada pela Casa Civil da Presidência. O nome de Postman para comandar o IBGE foi anunciado pelo Palácio do Planalto no fim de julho, o que não agradou muitos agentes do mercado. O economista poderia representar risco de aparelhamento partidário e de comprometimento do perfil técnico da instituição. Postman é integrante do quadro do Partido dos Trabalhadores e professor de economia na Unicamp. O ator Sidney Sampaio se manifestou após o episódio em que caiu da janela de um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado no perfil da atriz e amiga dele, Cláudia Mello, o artista disse que está se recuperando. Sidney Sampaio agradeceu as pessoas envolvidas em sua recuperação e disse que está recolhido em companhia da família. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou a participação que faria na Cúpula da Amazônia. O evento discute a preservação da floresta e teve início oficial nesta terça-feira em Belém, no Pará. Seria a segunda vez que Maduro estaria no Brasil neste ano. Ele veio ao país no final de maio para encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre esta terça e quarta-feira, a agenda do evento será pontuada por encontros bilaterais com países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral pegaram carona em avião da Força Aérea Brasileira após declararem o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A carona amiga aconteceu apenas 2 horas após o fim da sessão. Alexandre de Moraes, presidente da Corte, entrou em voo de Brasília para São Paulo, requisitado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo ministro da Defesa. Além dele, também viajaram Floriano Marques e André Ramos. A carona não é ilegal, mas também não é divulgada sem muito esforço. O site Poder 360 precisou fazer 37 pedidos via Lei de Acesso à Informação para obter os dados. O velório de Aracy Balabanian aconteceu na manhã desta terça-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A atriz morreu nesta segunda aos 83 anos de idade após lutar contra um câncer de pulmão por cerca de 10 meses. A cerimônia foi aberta ao público. Além de fãs e familiares, alguns amigos famosos foram vistos dando o último adeus à veterana, como os atores Cláudia Raia, Marisa Hort e Tony Ramos. Após o velório, o corpo de Aracy seguiu para cremação em cerimônia restrita a amigos e familiares. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse nesta terça-feira à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro
que a minuta apreendida em sua casa é uma aberração jurídica e que não foi descartada por descuido. Torres afirmou não se lembrar quem entregou o documento e que sequer conhece as condições em que o material foi produzido. Ele argumentou que costumava levar documentos do Ministério da Justiça para ler em casa por causa da sobrecarga de trabalho. Ainda de acordo com ele, os materiais considerados relevantes eram devolvidos à pasta, já as informações sem pertinência eram descartadas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está avaliando criar um projeto de lei para oferecer anistia fiscal a quem foi multado por não utilizar máscara de proteção contra a Covid-19 durante a pandemia. Um pedido deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo. As informações são do jornal O Globo. De acordo com o deputado Jorge Wilson, líder do governo no Legislativo paulista, Tarcísio está aguardando a fiscalização de pareceres técnicos. Caso seja concretizada, a proposta beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acumula uma multa de R$ 936 mil por transitar em atos públicos sem o uso de máscaras. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região recebeu denúncia e tornou réu o jornalista Alan dos Santos pelo crime de ameaça ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A decisão é da 10ª turma do tribunal, que atendeu a um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal. O processo vai prosseguir na Justiça Federal. O MPF apontou que as ameaças de Alan ocorreram em um vídeo de 2020. A gravação tinha como título "Barroso é um miliciano digital".